Corações a mil, as eleições aí começaram e não acabaram, né, gente? Os candidatos Jair Bolsonaro, PSL, e Fernando Haddad, do PT, decidirão aí no segundo turno quem será o presidente do Brasil, né, pelos próximos 4 anos. Segundo aí os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgados aí na noite de ontem, já as eleições aí para governador, a gente terá também segundo turno aí entre 13 estados e no Distrito Federal. E é sobre isso que nós vamos bater um papo agora. Nós vamos conversar com o mestre em Direito Público e professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Muito bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom ter você aqui para a gente poder bater um papo aqui. Eu quero deixar esse papo aberto para você. Tem o WhatsApp 31984029756. Manda por escrito a sua pergunta, coloca seu nome, o nome da sua cidade. Vai ser uma grande honra poder tirar a sua dúvida. Eleições, muitos pensaram que ontem acabaria, né? Pelo menos resolveria a questão do Brasil. Vamos para o segundo turno. Primeira coisa, você considera, o que a gente pode observar? Uma eleição para o segundo turno é como se a gente zerasse e começasse de novo ou não? Normalmente, quem estava ali, ele permanece firme. A gente ainda não teve um exemplo histórico de grande virada, mas é uma eleição nova. Da pulverização de 13 candidatos à presidência da República, Sim. Ficam agora 2, com a oportunidade de fato, confrontar projetos, ideias e, de fato, o eleitor sair mais informado do que pode acontecer na sequência. A mesma coisa no âmbito do Estado, porém Sim. com menos candidatos, mas Sim. ainda assim há uma oportunidade de discutir melhor as ideias de cada um. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que os eleitores precisam ficar atentos aí a observar aí nesse segundo turno. Vou pedir para você estar explicando. Primeira coisa é atenção a quão aí vagos ou detalhados são os projetos dos candidatos. Exatamente. No primeiro turno, os candidatos tiveram que registrar os projetos de governo com base nas alianças que já costuraram ainda naquele primeiro turno e tem a oportunidade agora de ajustar esses projetos caso recebam novas alianças. É bem possível que muitos dos projetos foram de fato vagos, sem detalhamento de como realizar aquilo que se propõe, o prazo de se realizar aquilo que se propõe. Então, agora é a oportunidade de fato, verificar a seriedade daquelas ideias. Se de fato é um verdadeiro interesse de alcançar aquilo e se existe base, se existe sustentação das urnas, seja do eleitorado como um todo, seja dos representantes do eleitorado junto ao Poder Legislativo. No caso do Estado, na Assembleia Legislativa, que estará bem fragmentada, teve uma boa renovação, figuras novas, sem saber exatamente o compromisso delas, porque não tem muito histórico no passado. Na Câmara dos Deputados também um volume novo, novas caras, novas figuras, que o que a gente conhece apenas é da mídia social das mesmas ou de uma ou outra profissão que ela exerceu no passado. Mas a vida como político ainda será o futuro a nos dizer o quão compromissados estão. Vladimir, se as pessoas quiserem, eu queria dar uma olhada nesses projetos, tem algum site, algum local onde as pessoas podem ir? Sim, oficialmente o próprio site do Tribunal Superior e Tribunal Regional tem que ter registro eletrônico de todas essas informações. Segunda fonte de contato é direto no próprio candidato, que deve ter um partido com uma sede, deve ter uma página na internet ou um conjunto de pessoal de apoio que poderia passar essas informações. Sites especializados em política também tiveram o zelo de eles procurarem a assessoria dos candidatos e manter o registro desses documentos eletrônicos. A gente está falando aqui, gente, sobre aí agora, segundo turno, o que a gente tem que realmente ficar atento aí, porque nós vamos decidir aí, são 4 anos aí, gente. Outra coisa é apreço pelas instituições. Nos torna muito ansioso saber o discurso dos deputados para com os demais órgãos do nosso país. Então, o segundo turno é apenas para o Executivo. Existe compromisso de ouvir e trabalhar junto com o Legislativo? Existe compromisso de manter o Judiciário autônomo, independente e isento?
Existe compromisso para com o Ministério Público, para com a Defensoria Pública, as instituições da sociedade civil, o empresariado, as instituições religiosas ou mesmo a vontade individual da pessoa. Afinal, em princípio, cada um deveria ser rei do seu próprio castelo, rei das suas próprias vontades, e gostaríamos muito de respeito à singularidade também. Vamos observar aí, gente. Importante, histórico político dos candidatos. Apesar de a gente saber que todo mundo pode ter errado e procurar agora um novo caminho, é preciso, de fato, descobrir as alianças, com quem ele anda, com quem ele continua andando, quem, de fato, vai trabalhar com ele. Essas pessoas vão procurar trabalhar porque têm projetos em comum ou porque têm interesses escusos, estranhos e corruptos por fazer parte de uma aliança. Então, é bom acompanhar quem é o candidato, o que ele já fez e também com quem ele se circunda, né? Com quem pode dar seriedade ao projeto. Isso é importante, a gente saber um pouquinho, né, do passado dele, o histórico. Tem alguns erros que não podem ser cometidos de novo, né? Exato. Tem algumas falhas que podem ser fatais, mas tem outras que a gente tem que, né, todo mundo tem direito a errar, mas tem alguns erros que a gente não pode permitir que aconteçam de novo. Um outro ponto que a gente entende que é importante você avaliar agora no segundo turno são as alianças das chapas e apoios recebidos de outros partidos. Isso faz toda a diferença. Fará, porque é aí que a gente verá o quão sério era o compromisso do primeiro turno. Sim. Por isso que eu disse que não tivemos muitas mudanças no passado, mas pode ser que agora haja, se de fato o eleitorado perceber que o candidato não estava realmente firme com aquele compromisso e se flexibilize a receber novas ideias, simplesmente para formar alianças, para formar uma maioria necessária para aprovar leis, para modificar as leis e, com isso, conseguir governar. Tem muita gente aqui perguntando. Pode mandar sua pergunta, que eu tenho pergunta chegando do Pará. Santarém, Pará, falando o seguinte: gostaria de saber por que a maioria das mídias gostam, às vezes, de queimar a imagem do candidato que o povo tem mais apoiado. Ele colocou aqui, né, como o Bolsonaro. Sou o João José, aqui de Santarém, Pará. João, eu não posso falar em nome da mídia. Eu espero falar em nome de quem é jornalista profissional e tem como responsabilidade trazer notícias e não necessariamente posicionar se aquele fato é bom ou ruim. Então, espero eu que no compromisso de conhecimento, de trazer informação, os jornalistas sejam responsáveis. Imparciais. A leitura do que essa notícia significa, a leitura da seriedade do posicionamento, isso de fato deveria ficar a cargo de cada eleitor. Mas é interessante também que tem algumas coisas que a gente já sabe, né? Tem algumas emissoras que a gente já sabe a função delas. Então, tem coisa que tem que entrar aqui e sair daqui. Então, você tem que ficar atento aí também. Até quando fala de alianças nas chapas, é muito importante você saber também os princípios, os valores desses partidos. Por quê? Essas alianças, eles vão fazer parte do governo. Exato. A grande importância de ter a pluralidade de partidos e a pluralidade de mídia é exatamente para cada qual ir ajustando, de preferência, pelo menos saber que existe um outro posicionamento, não tem de forma alguma obrigação de concordar com ela, mas saber que tem um outro brasileiro que pensa daquela forma, que vê aquela leitura e que é preciso fazer um diálogo com ele. Não sei se a palavra mais certa é convencimento, mas pelo menos levar também o seu posicionamento aos demais. Tem agora algo também que é importante. Ontem eu estava até assistindo, né, em vários canais, né, a campanha em mídia social e as fake news. Sim. Né, tem muita coisa, como saber se aquilo é uma fake news ou se não é. Ontem, por exemplo, nós tivemos vários vídeos circulando com problemas em urnas, com essas questões. E aí, por exemplo, em algumas emissoras falou que aquilo era mentira, não era verdade.
Mas será que não é? Essas dúvidas surgem, né? Surgem, como foi dito hoje um pouco mais cedo, a notícia bombástica ela tem potencial de se multiplicar bastante. Apesar do Tribunal Superior Eleitoral ter uma equipe de mídia que fica rastreando e analisando essa informação, ela nem sempre chega à altura ou no tempo que a gente precisa. Estamos num ritmo novo, num novo tipo de convivência social, a convivência eletrônica, choca muito aos analistas como, de fato, não conseguimos perceber a verdade das urnas, no sentido antecipar, de forma antecipada essa visão do eleitorado. A mídia social, ela tem um grande risco, que é o anônimo. Você não sabe quem deu o pontapé inicial, você não tem como verificar essa informação e, em especial, do ponto de vista nacional, o grande perigo é de influência externa, como aconteceu nos Estados Unidos. Grandes grupos econômicos se colocaram à disposição para produzir e editar material e bombardear Twitter e Facebook para que isso seja multiplicado. As pessoas têm recebido nas suas contas pessoais 40, 50 vídeos e áudios que não sabem exatamente a origem, só sabem que foram pessoas queridas, conhecidos, parentes que repassaram para ela. Mas a origem, né, o pontapé inicial, que de mão em mão, foi perdendo, a gente ainda não sabe como controlar isso. E hoje em dia a gente pode comentar, o Vladimir, que essa questão da campanha aí pelo WhatsApp, isso foi muito forte, né? Foi impactante no resultado final, inclusive no próprio dia da eleição. A multiplicação de notícia pode ter refletido, sim, no resultado. No caso, né, a gente ouviu várias observações, né? A campanha do Bolsonaro foi realmente bem marcada. Sim. Com essa questão. Ele apostou nisso. Apostou e, de alguma forma, usou isso politicamente, já que as outras campanhas tiveram financiamento oficial elevado e ele uma campanha em tese mais econômica, mas que pode ter influência do poder econômico de maneiras indiretas, né? O pedido de voto internamente em instituições ou mesmo esse multiplicador via WhatsApp, via Twitter, via robôs, bots e perfis falsos. Fakes, como observar se é ou não é? É difícil a gente ter certeza porque consegue ter rosto, consegue ter nome, consegue ter histórico, que no mundo virtual hoje é difícil você ter controle do volume. Sim. A ferramenta do Google nos permite identificação, por exemplo, de uma imagem falsa. Você recebeu uma imagem, você pode ir no Google Imagem e tem uma opção lá, uma câmerazinha que você anexa e aí ele vai buscar imagens semelhantes. Então você tem como descobrir se essa notícia é de hoje, se de fato está aparecendo agora ou já é histórico. Isso consegue, inclusive, descobrir a foto da pessoa, que pode não ser de quem diz ser. Olha que interessante. Tem pessoas aqui colocando... aqui, mandando aqui, bom dia, Carol, coloca seu nome. Estou muito chateada por ter acontecido comigo o fato de não conseguir votar. Aqui falou sim no candidato 17. Sim. Não consegui também votar no governador. E mais triste é que é difícil comprovar. Exato, aquilo deveria ter chamado a atenção aos fiscais da eleição, não ter saído da cabina, chamado e demonstrado que... Por exemplo, se eu digitar tal número e tal número não está aparecendo. Você não pode dizer para o fiscal e para o responsável qual é o número que você deseja. Sim. Mas você tem que mostrar, olha, aperto tal número e não apareceu. Isso deveria ter sido resolvido na hora, eventual substituição das urnas ou realização de boletim de ocorrência pela Justiça Eleitoral. Isso não deveria ser resolvido fora da cabina e fora do local de votação. Se aconteceu esse incidente, de fato, é muito triste um eleitor não ter tido a oportunidade, mas o momento de ter resolvido era antes de sair da cabina. Aí eu pergunto, né, Vladimir, muitas vezes tem essas coisas que acontecem, às vezes inesperadas para determinadas pessoas, essa questão do conhecimento tem que ser mais explicada, né? Eu imagino que, ontem, votando, eu imagino que muita gente votou errado.
É bem possível. Muita gente, porque não era tão simples assim. São muitos votos, exato. Então, você saber a sequência é muito importante. Você saber em quem está votando. Teve muito caso de pessoas que seguem personalidades, mas que não eram candidatos no seu estado e tentaram votar nele porque não estavam informados que, apesar de serem candidatos, não eram candidatos para você votar, porque não estavam disponíveis para você. Eram candidatos a Senado por outro estado ou candidato a deputado por outro estado. Deputado ou deputada, lógico, né? Então, sim, a ter informação do processo e ter efetiva informação de quem você pode votar pode ter surtido um efeito negativo. É interessante que eu recebi mensagens falando, né? E tinha vídeos que eles apertavam começavam a digitar e aparecia o rosto, não do candidato que ele queria, mas já de um outro. Mas pelo que a gente ouviu, né, das responsabilidades aí do Tribunal Regional, essas coisas, foi, tipo, negando isso. Sim, eles trouxeram o fiscal de vídeo e provaram que era uma edição, e uma edição, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, bem tosca, bastante simples de percepção para quem é técnico. Porém, o eleitor claramente desconhecedor de tecnologia, ficou confundido com pelo menos um dos vídeos que circulou. Eu não sei da notícia dos outros, né? Sei notícia deste que o TSE soltou, inclusive, uma explicação audiovisual de como a montagem aconteceu, de como aquilo ali não era verdade. O que você diria, assim, para o pessoal, diante, por exemplo, de comentários como esse de às vezes não conseguir votar, né? Agora, no segundo turno, o que a gente tem que ficar atento e o que a gente pode reivindicar no momento, né? Espero eu que todos esses relatos sejam verdadeiros. Essas pessoas prestarão contas consigo mesmo, com a sua consequência, e espero eu também com a divindade que de fato acompanha a verdade ou não de cada informação. Como sociedade, o que nos resta é estar atentos, é cobrar das autoridades e das instituições que todas as acusações ocorridas no momento das urnas ou depois sejam apuradas para evitar que esse risco volte a acontecer e que esses erros voltem a acontecer. E caso aconteça, não saia ali do local sem chamar um responsável para resolver a questão. Exatamente, tem que demarcar ali, né? O testemunho não pode ficar só posterior, é preciso registrar enquanto acontece, na hora que acontece. Essa questão aí, hoje em dia a gente tem visto, infelizmente as pessoas estão um pouco sem limites, e aí eu voto, uma coisa sou eu falar antes ou eu incentivar, não no dia da campanha, mas enfim, falar de tal plano, projeto, de tal candidato, mas as pessoas estão, às vezes, tirando fotos ali do momento, no momento do voto. São questões que a gente tem que tomar cuidado. A legislação proíbe e tem uma razão de proibir para evitar a influência no dia da eleição, que não tem tempo, não tem ritmo para a resposta àquilo ali. A manifestação individual, o orgulho pelo seu candidato deve ser feito, de preferência em silêncio, para não causar perturbação, para não acalentar os ânimos e algumas pessoas perderem o controle. O caminho deve ser feito agora, nessas 3 semanas, né, até o terceiro domingo, quando existirá a eleição, para que as pessoas, de fato, mostrem, de preferência, ideias, projetos sérios e contínuos, quem sabe, do curto prazo, porque precisaremos, o Executivo do Estado, o Executivo da União vai assumir um governo com dificuldade econômica muito grande, com um legislativo novo, novas pessoas, não sabemos exatamente como vão funcionar. E se começar com projetos vagos, com alianças frouxas, a grande chance é da situação piorar e muito antes de começar a melhorar. Eu queria também comentar, né, nós tivemos, ontem foi algo até surpreendente, nós temos aí várias pessoas que já se cadastraram pela biometria, outros não, mas as filas eram filas quilométricas, gigantes. O lugar onde eu voto, por exemplo, eu nunca peguei uma fila, sempre cheguei, eu só ir direto. Ontem era uma fila gigante. Muito grande. A biometria, algo que seria, às vezes, para facilitar,
também foi um dificultador. Sim, por obrigação, os fiscais eleitorais são obrigados a tentar 4 vezes a biometria. Então, da primeira vez não tentou, teve que tentar uma segunda, uma terceira, até uma quarta. Se na quarta não funciona, ainda é necessário registrar que a biometria não funcionou antes de liberar o voto. E com isso, cada um, ao chegar à cabina, ainda ter que fazer uma sequência grande de escolhas, acabou atrasando bastante o processo. Teve isso aí, tem que tomar cuidado aí. E deixa suas considerações finais para o nosso telespectador, né, desses cuidados aí no segundo turno. Eu espero que todo mundo já está bem informado, conversamos bastante sobre isso. Agora é um compromisso individual de um projeto de sociedade, um projeto de país, compromissado não só com o que seja interessante a nós, mas o interessante da sociedade. Uma pesquisa internacional mostra que o povo brasileiro é o segundo mais ignorante da realidade do Brasil. As pessoas conhecem a sua realidade, a realidade do seu bairro, da sua família, mas desconhece os problemas como um todo e, portanto, a gente não pode escolher exclusivamente com esse mundo próximo a nós. Nós temos que ter consciência que tem metas além do que é só bom para nós. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.